Palavra pelo PSD do Tocantins, deputado Irajá Abreu. Vossa Excelência tem 3 minutos na tribuna. Senhor presidente, dá como lido. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, aos tocantinenses que nos acompanham pela rádio e pela TV Câmara. Deputada Josi Nunes, especialmente o deputado César Halum, recentemente veio à tribuna dessa casa e veio atacar de uma forma injusta, covarde e preconceituosa a senadora Cátia Abreu. Eu queria dizer especialmente a esses dois parlamentares que nem a senadora Cátia Abreu, nem o deputado Irajá Abreu e muito menos os políticos de bem do Estado de Tocantins têm compromisso com o erro. Nós não patrocinamos e não compactuamos com o governo irresponsável e desastroso do senhor governo Marcelo Miranda. Este governo que envergonha todos os nossos tocantinenses, do Bico do Papagaio à região sudeste do estado de Tocantins, das pessoas mais simples e humildes até os formadores de opinião e empresários bem-sucedidos daquele estado. Um governo que vem colecionando erro em cima de erro. É o caos à saúde pública, é o caos à segurança pública, é um caos à educação. Eu desafio um tocantinense para poder apontar um acerto desse governo Marcelo Miranda, que já está à frente desse governo por mais de quase 2 anos do seu 4º mandato. Mas eu compreendo, presidente, o porquê a defesa irresponsável desses parlamentares, deputada Josi Nunes e o deputado César Halum. É porque eles desfrutam de centenas de cargos deste governo, dessa máquina retrógrada e ultrapassada do governo do estado de Tocantins. E eles não querem afastar da teta da vaca que é o governo Tocantins e de usufruir e desfrutar em detrimento de vários tocantinenses que vêm, infelizmente, sofrendo com esse governo desastroso no estado. Eu gostaria também de lembrar a deputada Josi Nunes que a senadora Cátia Abreu nunca precisou do governador Marcelo Miranda para servir de trampolim na sua carreira política. Ela deve sofrer de amnésia, coisa que o Tocantins não sofre. Os nossos tocantinenses do Bico do Papagaio, da região do Jalapão, da região norte, sul, do sudeste, lembram-se perfeitamente que nas eleições de 2006, quando disputou o governo Marcelo Miranda e a senadora Cátia Abreu, que o governador Marcelo Miranda era um candidato que estava sendo questionado, que estava sendo, inclusive, apontado nas pesquisas como um candidato previamente derrotado. Mas a senadora começou a sua campanha com altivez e conseguiu, ao longo da campanha, superar a candidatura do seu então adversário, seu filho Eduardo Siqueira Campos. E foi justamente essa virada que a senadora Cátia Abreu deu no então filho do governador Siqueira Campos, com quem Marcelo disputava, é que revitalizou a campanha, deu otimismo, garra, motivação na militância e que praticamente reacendeu a campanha do governador Marcelo Miranda, levando ele também à vitória, como foi também vitoriosa a senadora Cátia Abreu. Quero lembrar ainda a essa cidadã, deputada Josi Nunes, que no ano de 2014, o governador Marcelo Miranda estava inelegível. Além de inelegível, não tinha o comando do PMDB no seu estado de Tocantins. E foi graças ao apoio de vários líderes, mas especialmente da senadora Cátia Abreu, que conseguiu resgatar o comando do PMDB quando se filiou naquele partido, e também ao seu prestígio, que o governador Marcelo Miranda conseguiu a viabilidade eleitoral e disputar aquelas eleições, um candidato que estava, por todos, considerado como derrotado, inelegível e fracassado. Mas a senhora se lembra que a senadora Cátia Abreu... Deputado, já deu 1 minuto. Ao deputado César Halum, que chamou a senadora de oportunista, eu queria lembrar a ele que a senadora não precisou se juntar ao governador Gaguinho no ano de 2010 para ele poder ser eleito pela primeira vez deputado federal. Nós disputamos contra a máquina. Novamente, em 2014, se juntou então o governador Sandoval Cardoso e ele foi eleito pelos seus 2 mandatos em 5º lugar. Estacionou na vida pública. E é por isso, talvez, que ele tem inveja da senadora Cátia Abreu, da sua ascensão política, não apenas no cenário estadual, mas principalmente no cenário nacional. E esse sentimento se chama inveja, que é isso que esse cidadão tem pela senadora Cátia Abreu. Ele contestou ainda a sua liderança. Eu queria lembrar
a esse cidadão, deputado César Halum, que a senadora tem o apoio de dezenas de prefeitos no estado de Tocantins. E eu o desafio a subir nessa tribuna e apresentar 10 prefeitos que o apoiam para legitimar. Muito obrigado, deputado. Está feito o registro. Não, deputado, já dei 2 minutos a Vossa Excelência, deputado. Tem outros deputados inscritos para falar. 1 minuto, por favor. E eu desafio para apresentar 10 prefeitos que o apoiam. Por fim, presidente, eu queria dizer a esse cidadão, deputado César Halum, que questionou a folha de serviços prestados pela senadora Cátia Abreu ao estado do Tocantins. Eu quero que ele apresente aqui em argumentos, em números, o volume de recursos que ele executou no estado do Tocantins, das obras que ele levou aos municípios tocantinenses. Eu duvido que, se somar os 6 anos do seu mandato, se compara a 1 ano apenas dos volumes que a senadora Cátia Abreu garantiu ao estado do Tocantins. Existe, deputado César Halum, há diferenças em 2 políticos, um político medíocre e aquele político que tem espírito público. O que tem espírito público, ele não tem medo do enfrentamento, com medo de perder votos. E o senhor é um deputado medíocre e a senadora é uma estadista, uma mulher de espírito público e que é respeitada pelo Tocantins e por todo o Brasil. E é por isso que talvez o senhor inveja de forma... Conceda a palavra pelo PSC do Rio de Janeiro, Haroldo de Oliveira, enquanto Vossa Excelência sobe na tribuna. O deputado marcou 1 minuto. Senhor